Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Marketing Invest. Hoje a gente tem um convidado ilustre, que é o seu Francisco. Ele é professor e investidor. A gente está aqui nessa conversa a respeito de investimento. Eu quero saber, seu Francisco, como é que o senhor começou a investir na Bolsa de Valores, qual foi o ano, o que lhe incentivou a investir? Rapaz, você vai direto ao ponto. Boa tarde ao telespectador, aos seus ouvintes, boa tarde a todos, boa tarde a você. Fantástico. Obrigado pela oportunidade. É um processo natural que aconteceu comigo, como quase tudo na minha vida, né? Eu não tive esse tipo de ensinamento na família, eu não tive esse tipo de ensinamento nas escolas, estudei escola pública, só faculdade que já fiz em particular e a pós-graduação também, mas até o final do ensino médio, né, ensino básico, fui na escola pública e infelizmente não tive nada desse tipo de ensinamento, e não tem até hoje, né? Infelizmente as escolas não oferecem uma coisa essencial para a vida, né? Certo. Então isso aconteceu comigo tardiamente, entre aspas, porque estou vivo, estou saudável, me considero novo, mas já tenho 51 anos, portanto, se isso tivesse chegado até mim com 20 anos de idade, né, com certeza já teria multiplicado meu patrimônio algumas vezes, eu não tenho dúvida disso, né? Porque a educação financeira é essencial para qualquer vida e realmente é com ela que a gente transforma vida. Para todo mundo, e contribui, né? para a transformação de outras vidas, né? Isso com certeza. Então, em outubro de 2019, eu tive acesso, por incrível que pareça, inicial no YouTube e conheci um vídeo, vi um vídeo que falava sobre isso. Foi a partir disso que aguçou minha curiosidade, eu comecei a pesquisar. Em 2020, com a pandemia, eu estudei, né, um pouco, li alguns livros. Em 2020 mesmo já adquiri alguns livros e comecei a ler. Assim, me fascinei por esse mundo. Eu sou professor da escola pública do estado, sempre estudei muito para tentar sanar algumas inquietações minhas no que diz respeito à sala de aula, a questão de relação aluno com aluno professor e tal. E eram nos pedagogos, teóricos da pedagogia, que eu encontrava um pouco de alento, que eu podia dialogar, interagir, refletir para poder redirecionar esse trabalho com os alunos, né? Quando eu comecei a estudar em 2020 educação financeira... Na época da pandemia? Sim, a pandemia. Descobri um novo mundo. Por quê? Porque lá eu descobri um estudo tão completo, ao meu ver, é tão completo, que não precisa mais estudar pedagogo para eu ensinar os alunos. Uhum. Se eu falar de religião, tá lá. Se eu falar de pedagogia, tá lá. Se eu falar de crescimento financeiro, tá lá. Se eu falar de a vida conjugal, tá lá. Tá lá. Então, assim, é uma educação completa, tão dinâmica, tão maravilhosa, que todo mundo precisa. É uma pena que os nossos governantes, né, não conseguem enxergar isso, né? Acho uma tristeza, uma pena, uma tristeza mesmo. Eu não sei se por ignorância ou por falta de querer mesmo, né? Mas alguma coisa tem aí, né, para não fazer com que o nosso governante coloque isso, pelo menos em pauta, né, para entrar como uma das disciplinas nas escolas. Seu né? Francisco, o seu pé falou agora referente aos colégios, né? O senhor recomendaria referente à educação financeira dentro das salas de aula para justamente incentivar os jovens? Sem dúvida nenhuma. Eu mando recado logo aí para os pais, para os pais, para as mães, porque só acho que através disso a gente pode talvez sensibilizar os nossos governantes. Pai, mãe, comunitário, responsável, alunos de todo o nosso país vão para isso. E eu não estou falando de educação financeira no que diz respeito a número, estou falando de mentalidade. Porque a mentalidade, gente, faz com que cada um individualmente busque aquilo que realmente transforma a sua vida. Então, assim, a educação financeira, no que diz respeito à mentalidade, é essencial na sala de aula, nas escolas públicas do nosso país. Tá? E aí, primeiramente, é preciso preparar os professores. Digo isso porque os professores são despreparados. Claro, deve ter exceção, mas a grande maioria são despreparados. E existe aquele provérbio popular: a gente não dá aquilo que a gente não tem. Isso. Então, se você não recebeu, você não pode dar, né? Eu, indiretamente, eu recebi, porque eu busquei, né? Não chegou ninguém para me orientar. Você foi lá, pesquisou? Sim, mas a partir das minhas inquietações, eu fui lá, eu pesquisei, encontrei, eu busquei, eu estudei. Inclusive estou com o livro na editora, está saindo aí, se Deus quiser, esses dias. Olha, tá? Sobre isso, né? O tema, eu vou logo falar aqui para você, logo para o seu público, o tema é criando riqueza, iniciando do zero ou com muito pouco.
Tá na editora Livro Rápido. Top, né? Eu espero que chegue logo, né? Tá só revisando para poder sair. Tem digital não, né? Ainda não, mas vai ter. Vai ter no site da editora. Vai ser vendido no site da editora em digital, como e-book. Show. E me diga, o senhor aí, qual foi a primeira ação que o senhor comprou? Qual corretora? Alguém lhe incentivou a respeito disso para investir? O seu patrimônio cresceu devido à pandemia, né? Deu aquela queda de quase 50%, vamos dizer assim, lá na bolsa, né? De 120 caiu quase para 60, 58. Só que agora já estabilizou um pouco. Me diga aí, me conte essa história aí de investidor. Boa pergunta e bom para o telespectador, prestar muita atenção nisso, porque isso é um pecado que quase todo iniciante, se não todos, cometem, né? A primeira ação, deixa eu ver se eu lembro, né? Foi agora 2021, que eu passei 2020 estudando e tal, e tentando entender minimamente, né, esse processo. Sempre fui muito conservador, por isso mesmo, sempre investi em imóvel, né, terreno e tal, construção de casa para alugar, essas coisas sempre investi. Ação, eu já vi assim uma coisa muito... Depois eu comecei a estudar, porque antes eu nem pensava nisso, né? Assim, difícil, muito inseguro, muito incerto, muito instável, né? Com medo de perder dinheiro? Sim, assim. com certeza. Tanto é que o meu perfil, eu abri a conta no Banco Inter, né? E aí você perguntou se alguém me orientou? Não tive orientação, a não ser dos livros que eu li, né? E dos vídeos, livros e vídeos que vi e assisti, né? Eu não me recordo qual foi exatamente a primeira ação, mas eu acredito que pode ter sido da Itaúsa. Tenho quase certeza que foi Itaúsa. Inclusive eu tenho ela na minha carteira até hoje, mas eu não tenho certeza exatamente. Mas foi Itaúsa, foi... Magazine Luiza? Não, Magazine Varejo. Já tenho essa aí na minha carteira também, infelizmente foi um erro, mas tenho. Vou dizer por que foi um erro, mas deixa eu concluir aqui. As ações iniciais que eu comprei foram Santos Brasil, Banco do Brasil, BB Seguridade, Sanepar. Então foi uma dessas aí com certeza, tá? Eu considero erro, você falou aí da Magazine Luiza e da Via Varejo, né? Que é a Casas Bahia, né? Isso, o pessoal tá assim. A Casa Bahia, que é muito conhecido, né? Esse nome, né? Então, assim, considero erro porque, assim, primeiro porque é varejo, né? O varejo, ele é muito, ao longo dos anos, para longo prazo. Quando você investe, você tem que pensar, é longo prazo. É longo prazo? Não existe investidor para... nem médio prazo. Médio prazo. Até médio prazo eu tiro, mas geralmente as pessoas falam médio e longo prazo. Isso. Mas, assim, curto prazo não existe, médio eu fico atrás também. Quer investir? Pegue parte do seu dinheiro, aquele dinheiro que você pode deixar ali para investir, para construir um presente melhor daqui a uns anos. Então, assim, diante de experiências de pessoas que já investem há muitos anos, a gente tem estudado, tem visto, o varejo, especialmente que trabalha com linha branca, é muito complicado, porque eles quebram muito, né? Sim. Nós temos um exemplo recente aí das Americanas, né? As Americanas. Então, assim, eu tenho essas duas, porque, assim, a Magazine Luiza, ela veio lá de cima, ela caiu tanto, né? Que quando ela chegou em R$7 eu comprei. Eu digo, caraca, tá muito barato. Mas assim, eu não tinha pesquisado a empresa para ver o valor de patrimônio dela, né? O valor patrimonial, né? Então, na verdade, não estava barato. Estava barato comparando com o preço que ela estava antes, né? Que ela estava 90 e pouco, aí ter aquele desmembramento, né? E tal, e foi para 22 e tal. E aí dos 22 foi para 7. Isso, né? foi caindo. Então eu comprei um pouquinho. Chegou nos 7. E ela continuou caindo. Eu digo, caraca, eu me lasquei. Né? Pois então, aí... Chegou nos 4, comprei mais e tal. Eu sei que eu comprei. Meu preço médio na Magazine Luiza hoje deve estar em torno de R$3,80 por aí, o preço médio. Porque eu comprei entre 7 e 2 e pouco. Né? Então, assim, estou no prejuízo ainda. Via, eu comprei a única vez. Foi quando estava nos 7 também. Ela de 15 foi até 7, aí baixou e tá lá embaixo, né? Mas assim, ainda vou ganhar dinheiro com essas empresas. Eu penso que elas não vão quebrar, não. Elas vão quebrar só depois que me derem dinheiro. Depois que me derem dinheiro. Primeiro tem que me pagar com um jurozinho aí para poder quebrar. Então não aconselho, tá? Assim, é investimento, cada um, né, tem que estudar, tem que ver onde está colocando o seu dinheiro, a responsabilidade é de quem está investindo. Mas, assim, eu não aconselho investir em varejo, por mais que às vezes dê certo, né? Se eu tiver que dar um conselho no que diz respeito a investimento, eu falo sobre o setor financeiro, né, que é o setor perene, mas também tem que ver as instituições que você pode investir dentro do setor financeiro.
Setor de energia, né? Aí também tem que ver as empresas que você vai investir. Seguro, muito bom. Eu citei ainda agora há pouco a BB Seguridade, né? É uma empresa excelente. Bradesco, você investe também no Bradesco? Sim, Bradesco, tô no prejuízo. Bank. Não. Bradesco estou no prejuízo porque eu comprei lá de R$ 25. Depois baixou e tal, comprei lá pelos 15 e pouco. Aí fiz mais uma compra de 12 e pouco. Aí chegou até 11 e pouco, mas não aproveitei. Agora está voltando, né? Eu espero que se recupere, né? É um banco muito bom, é um excelente banco, né? Então, assim, eu tenho certeza que não vou perder dinheiro aí, não. Por enquanto, estou negativo nele. Mas, assim, as empresas que eu tenho na minha carteira, cerca de umas 24 empresas. Então, errei bastante, iniciante, né? Errei bastante em algumas empresas. Mas tudo assim, com uma porcentagem pequena da minha carteira, né? Não é tão coisa alarmante não, né? E referente a fundos imobiliários, o senhor investe também? O senhor tem aquele rendimento mensal? Fundo imobiliário. Olha, eu não estudei fundo imobiliário a ponto de dizer que vou investir. Eu ainda estou na parte da curiosidade, não estudei e não investi ainda. Por mais que eu tenha escutado de alguns... que pode ser um bom investimento, né? Mas assim, quando eu pego o fundo imobiliário e comparo com ações, porque eu deixei de ser tão conservador como antes, né? Eu esqueci de falar isso. Você é agressivo agora? Diz o banco que eu sou agressivo. Isso aí foi o Inter que já mandou essa mensagem, que eu estou no perfil agressivo já. Perfil agressivo, Pois é. Arrojado que eles falaram. Arrojado, Eu conservador... Moderado e arrojado. Pois é, já disseram que estou nisso daí. Mas assim, acho que são as ações, né? Que eu venho fazendo com a minha carteira que chegou a isso. Então, assim, eu não tenho um fundo imobiliário ainda, por mais que existam alguns fundos muito bons. Mas se for comparar com boas ações, aqui da minha ignorância, eu acredito que o fundo imobiliário não tem tanta atração. Vou lhe falar por quê. Ações de boas empresas, você está se associando a bons empreendimentos. Então pense o seguinte, indiretamente você está empreendendo. Se você estudar sobre a empresa, você vê, não, essa empresa aqui eu quero ser dono. Esquece que você está comprando ação, pensa assim, estou comprando a empresa. Isso. Não importa se você tem 1.000 ações, 100 ações, 10.000 ações, 1 milhão de ações, não importa. Você é um pequeno dono, né? Existe alguns bilhões de ações nessa empresa e você é dono de algumas delas. Então assim, quando essa empresa está dividida no lucro, a sua pequena parte vem em relação à quantidade de ação que você tem. Sim. Não é isso? Então, assim, hoje eu vou enxugar minha carteira. No momento oportuno, logicamente, né? Eu devo ficar com no máximo 10 empresas na minha carteira. Não quero mais do que isso. Só que eu estou esperando o momento certo. Por quê? Dei uns passos errados, tem empresa aí que eu perdi 90%, até mais do que isso, né? Então, assim, tá lá. Se eu perder 100%, glória a Deus, não vou esquentar com isso não, tá tudo certo, entendeu? Mas se elas der a volta por cima e me deram um retorno, no momento certo eu vou me desfazer da ação e vou investir nas empresas que realmente eu acredito que eu quero ser dono. É isso, né? Então tem algumas empresas, hoje eu tenho clareza, tem algumas empresas que eu quero realmente ser dono. Então, nessas empresas eu vou continuar investindo. Enquanto tiver vida, eu vou continuar investindo, né? Recebo meus dividendos já, né? Porque coisa boa. Eu sou dono de algumas. Né? Dia 15 já caiu, dia 10 já caiu. Rapaz, esse mês de agosto foi bom, rapaz. Caiu dividendo pra caramba. Foi, Limão. Maravilha. Então, assim, eu estou investindo cada vez mais consciente, né? Eu estou com mais ou menos uns 60 a 80 dias que eu não invisto. Porque eu fiz um negócio errado aqui no mundo físico, né? Pessoas conhecidas, então eu estou cobrindo isso. Então, enquanto eu não finalizar essa... Não está dando mesmo. Mas, assim, eu estou diminuindo ou quase parando o investimento em imóveis físicos, né? Para ir para a Bolsa. Exatamente por causa do dinamismo, né? Da praticidade do dinamismo. Então, assim, eu venderei e comprarei. Mas eu venderei aquilo que eu não quero e comprarei aquilo que eu quero. Né? Então, quero ser, sim, dono de algumas empresas. Eu não vou pensar assim, eu comprei ação fulano de tal. Por quê? Porque o mercado já diz, mercado variável. Quem pensa comprei ação fica diariamente olhando o preço da ação e tem uns que vão à loucura, né? Não aguenta o tranco. Por quê? Porque, meu patrimônio. Não veja isso, veja a empresa que você é dono, veja o lucro que essa empresa está dando, veja a capacidade de produção que essa empresa tem, veja o setor que ela está, veja a perenidade, né? Veja de quantos anos ela vem trabalhando no mercado e qual é o potencial que ela tem de permanecer por mais 50, 100 anos, né? Aí você tem que ver. E aí você vai receber a sua parte e invista cada vez mais.